Lucas capítulo 15, eu vou ler do verso 11 e diante, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! E a palavra do Senhor diz assim para nós nessa tarde. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos seus cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aleluia. Glória a Deus! Podem fechar sua Bíblia. Aleluia! Soberano Pai, Santo Deus, seja bem-vindo a esse altar, Senhor. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor, mas a Tua palavra, que é boa, que é perfeita e agradável. Eu sou somente um servo Teu, Senhor, nesse lugar. Usa-me como um canal de bênção, Senhor, para trazer a imensidão do Teu amor, e que os corações, Senhor, possam se transformar. Aquele coração rígido, aquele coração de pedra, Senhor, seja transformado num coração de carne, através da Tua voz, não da minha, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Algumas vezes nós tomamos decisões na nossa vida por impulso e sozinhos. Só que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor jamais nos abandonaria em nenhum instante, seja no levantar, no caminhar e no dormir. O Senhor, Ele caminha conosco. Só que às vezes se afasta disso. Essa parábola, ela vem nos alertar muito sobre o que nós fazemos que não está agradando ao nosso Deus. Hoje, para a gente poder receber uma herança, alguém tem que morrer para que a gente possa dividir. Esse jovem moço, ele tomou a decisão de falar com o pai que ele precisaria do que era dele, da herança dele. O pai em nenhum instante titubeou em falar: beleza, filho, eu vou repartir e vou dar o que é seu. Eu não sei, a Bíblia não fala aqui o porquê que esse menino tomou essa decisão de correr sozinho, de abandonar a casa de Deus. Eu não sei quantos aqui já entrou dentro da igreja e já aceitou Jesus. Eu sei que tudo pode acontecer quando o coração está trancado. O inimigo, ele trabalha através de brecha. A brecha é uma fissura muito pequena, onde
basta apenas, talvez, um vento. Eu não sei se alguém trabalha com área de construção aqui, mas uma rachadura numa coluna de um prédio, ela pode causar danos. O que a palavra vem dizer para nós aqui é que a construção está presente. Só que a construção, ela pode ser frágil ao momento dela cair. Mas o importante de tudo na construção é você poder se levantar e agradar o Senhor através da reconstrução, para que a gente possa não errar no erro que foi feito na nossa construção. Esse menino, ele matou o pai. Ele matou o pai para poder receber o dinheiro. O dinheiro é dito, feito como o sabor do mundo. O dinheiro é sujo, tal, como muitos falam, mas eu acredito que o dinheiro, ele é muito bom. Só que nós não podemos ser escravizados por ele. Só que muitas vezes a escravidão, ela vem por esse deixar levar pelo dinheiro. Existe um demônio chamado Mamon, e ele é falado e anunciado na Bíblia. É justamente o demônio do dinheiro, onde ele nos escraviza. E como eu falei há pouco na abertura, eu acabei sendo adorador desse maldito dinheiro. O bom dinheiro me levava a prazeres. Esse menino saiu para curtir o dinheiro que ele ganhou. Não era pouco. E com esse dinheiro ele formou muitos amigos, colegas, que viviam ao redor dele, usando-o como um canal de diversão. Quantos aqui já gastou dinheiro a noite toda, com um monte de gente do lado, e quando acabou qualquer, quem ficou? Ninguém. Porque a gente erra. Olha, meu apelido sabe qual que era? Voodoo. Nossa, o voodoo chegou. Agora hoje tem. Eu estou alegre, porque eu estava lá no meio da rapaziada, do bem, do tráfico de droga. Eu achava muito legal chegar lá, ficar no meio da gerenciada, tudo lá. O voodoo chegou. Só que não era o voodoo chegou, o dinheiro do Rogério trouxa e tinha chegado naquele ambiente maldito, ambiente de morte, um ambiente que traz a destruição. Só que tudo isso não é do ser humano, não é de Deus, é de nós seres humanos que somos frágeis. E a gente peca muito no caminhar por se deixar levar pela nossa fragilidade. Só que no caminhar da vida existe o problema de eu errei, eu pequei, eu não deveria estar aqui. Mais uma vez o sol se abriu, eu estou aqui ainda. Quantas vezes, né, Marquinhos? Oh meu Deus, os passarinhos começam a cantar e você... Como que eu vou voltar para casa? Esse menino pensou a mesma coisa. Pai, eu pequei, eu errei, eu menti, eu me droguei, eu me matei por um prazer do mundo, não pelo Senhor. Pequei contra o céu, pequei contra ti também, porque eu sou falho. Arrependimento. Só que Deus não dá as costas para nós, não, nunca. Porque da mesma forma que Ele pegou aquele homem caído, machucado, sofrido, glória a Deus, Ele estendeu a mão e falou: vem, filho, eu te quero. A Bíblia é clara para nos dizer que o Pai abriu os braços. A Bíblia é clara para falar assim: o Pai te ama, o Pai te quer. Eu não sei como que você está aqui, qual é o seu pensamento. Deus sabe. Deus sabe de tudo. É por Ele que nós estamos aqui hoje. Amém? Amém. Não é a nós mais. Que convém é que Ele cresça nos ambientes mais favoráveis, que Ele cresça dentro da igreja.
que Ele cresça dentro do nosso coração, para que a gente possa ser forte o suficiente para falar: Senhor, eu não preciso mais disso, eu não preciso ser chamado de lixo. A nossa humilhação é para Deus, não é para o ser humano. Acabou o dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Agora, eu queria mais, eu não quero parar por aqui, eu quero continuar, porque eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Eu falei isso para Deus: Senhor, se eu for teu filho, tu me leva embora daqui, porque eu não aguento mais isso. Isso foi há 11 anos atrás, querido. E uma mulher me conduziu até a igreja. Hoje essa mulher é minha esposa, louvado seja Deus da vida dela. Eu aprendi a dizer sim, Senhor. Aleluia. E quando vem as lembranças do que eu era, as lembranças do que eu tive na minha vida, do que eu fiz, geralmente eu me perguntava: o que eu estou fazendo aqui ainda? Eu tenho família, eu tenho a minha mãinha, que tadinha, quantas vezes ela foi buscar eu dentro do buraco, e eu falava para ela assim: mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu nunca briguei com a minha mãe, eu nunca briguei com meu pai, porque eu sabia que o pai corrige. O pai corrige. E muitas vezes a gente não se deixa levar pela correção do pai, porque a gente acha que ele é um careta, que a gente tem que viver nesse mundo de ilusão, que não vale a pena. Na hora parece que vale, está tudo bom, está tudo beleza, e quando bate aquele arrependimento, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Esse menino pensou a mesma coisa, só que o nosso Pai do céu perdoa. O perdão do Pai, eu escutei alguém falando aqui que eram os meus pecados que afastavam de Deus. Lógico que afasta, só que é o pecador que Deus quer. Aleluia. Porque Deus é o Deus do pecador, não do pecado. O pecado não é de Deus, o pecado é do diabo. E Deus perdoa os pecados, todos eles. E quando Ele perdoa, meus irmãos e irmãs, é uma vez só. Não tem perdão, é o perdão. E Ele esquece de tudo do que nós fizemos. Todo passo errado. Demônios tentam muitas vezes ainda nos buscar de volta para a lama. O menino foi para a lama comer comida de porco. Rogério ia para a favela buscar droga. Qual a diferença de comer comida de porco e buscar droga? Qual a diferença de comer comida de porco e tomar um gole de álcool, seja ele qual for? Qual a diferença de comer comida de porco e pintar um cigarrinho de maconha? Desculpa, pastor, mas o Espírito Santo de Deus está agindo. Aleluia. O demônio, ele não brinca, ele quer nos capturar de todas as formas. É daquela vontade que a gente tem de dar o primeiro pito, porque dando o primeiro pito já entrou o primeiro demônio. Estava conversando com o Marquinhos sobre isso. Depois que deu o primeiro pito e deu o primeiro demônio vai chamar o segundo, vai falar assim: ei, vamos parar por aí não, vamos tomar mais um gole. Segundo demônio, aquele que gosta do álcool. O que gosta do álcool, ele vai buscar um outro demônio que vai gostar da cocaína. Já foi 3 demônios aí. Uma cabeça de uma agulha cabe 1.200 demônios, imagina. No corpo de um homem. Certa feita, Jesus, num lugar, ele se deparou com um endemoniado, Nazareno. E Jesus perguntou: qual o seu nome? Ele falou: Legião. E pela ciência, Legião é 1.200 demônios. Então naqueles homens tinha 1.200
demônio trabalhando por ele. Tanto é que nada segurava ele. Podia acorrentar o homem que não estava preso. Só que Jesus veio para dar o caminho, a verdade e a vida. E essas cadeias estão sendo quebradas. É para quem quer. Não é fácil dizer sim. Não é fácil dizer sim. Só que eu tenho que entender que o Deus que me arrancou do pecado do mundo é o Deus que está provendo um milagre aqui na casa, tirando e limpando o coração do arrependido. Há a necessidade urgentíssima do arrependimento. Mateus 24 fala do sinais para o fim do mundo, escatologia. E está muito próximo isso. E vai ser muito rápido essa passagem de Jesus. A segunda vida de Jesus, ela vai ser dividida em duas partes. Talvez vocês já escutaram isso aqui nessa casa. A primeira vai ser um piscar de olhos, onde todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Quem já aceitou Jesus aqui como Salvador e Senhor? Quem ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor? Amém. E quando o Pai ele nos perdoa, ele não fica só no perdão. Quem tem foto antigo e de hoje? Olhar assim e falar: caramba, como eu estou bonito, como eu estou bonita. Ô Senhor, obrigado. Quem tem? Eu tenho. Eu deixo no Facebook lá para todo mundo ver que Jesus é Salvador, é o Senhor da vida. Eu olho assim, eu me vejo e falo: credo. Aí eu olho no espelho e falo: nossa, que lindo. Obrigado. É assim que Deus trabalha. Aí Ele nos limpa, Ele nos dá roupas novas, sandálias novas nos nossos pés, porque nós sujamos os nossos pés na lama do mundo. E além da roupa, Ele nos alimenta com alimento novo, um alimento celestial, manjares celestiais, que é servido para todos nós. Eu creio que quem provar e comer desse alimento não vai querer outro alimento mais, porque vai saciar a sede. O alimento que Deus tem preparado para nós é um alimento que não vai mais nos dar fome do mundo, não vai nos trazer mais sede do mundo. Mas a palavra também, continuando a leitura, fala que alguém ali não se contentou com ele ter aceitado Jesus. Então alguém muito próximo de nós, quando aceita Jesus, vai querer nos tirar da presença. A presença de Deus hoje, ela tem que ser unânime na nossa vida. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente consegue ter esse amor, exalar esse amor, tudo se torna muito mais difícil para nós. Não é fácil servir a Jesus. Faz 11 anos que eu sirvo a Jesus, 11 anos de conversão, 11 anos que eu estou limpo. Aleluia. Graças a Deus. Só que muitos tentam ainda hoje me levar para o passado. Só que aqui, ó, como diz o pastor Rô, banana. Aleluia. Deus é maravilhoso, poderoso, cara. Quando a gente deixa Ele entrar, Ele transforma assim. Deus transforma o nosso coração. Ele quebra todas as cadeias. Ele te separa da morte para a vida. Ele separa da morte para a vida. A vida é escolha, a morte também. Só que eu tenho a chance, mesmo na morte, viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Ou não. É tudo escolha, ninguém é obrigado a ir para o inferno. E nem tão pouco enganado. A gente vai porque é uma escolha nossa.
E mesmo sabendo que Deus não nos abandona, a gente é muito forte e fácil para enganar Ele. Depende com quem nós estamos andando. Eu tive que separar muita gente, mas muito Deus separou de mim. Deus tirou muita gente de mim, inclusive família minha. Porque hoje o Rogério é aquele louco que só fala de Jesus. Porque eu não aguento mais ficar perto dele. Amém. Amém. Porque se você não quiser ficar perto de mim, porque você não quer estar com Cristo Jesus. Porque nós somos a feitura de Cristo Jesus. Nós temos que ir buscando a ser, sim, a imagem de Cristo Jesus. Porque é assim que nós fomos formados desde o ventre da nossa mãe. Deus colocou, nós temos o privilégio de ter o tato de Deus na barriga da nossa mãe, nos desenhando conforme Ele quer que nós sejamos. Ei, vocês são lindos de Cristo Jesus. Não importa o que você está fazendo, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. É sua decisão que vai te levar para o caminho mais difícil, mas é o caminho, e também a sua decisão é para o caminho mais fácil, que é o caminho também. Só que é os caminhos. Eu não preciso de os caminhos. Eu não preciso de alguém para me levar para Cristo Jesus. Ele já está me esperando. Ele está me esperando para me conduzir para uma vida em abundância de prazeres celestiais. A promessa de Deus é uma vida eterna aqui na terra para aquele que chora. A promessa de Deus é aquele que se humilha para Ele. Aquele que se humilha para Ele vai chorar, vai se lamentar, não pelo mundo, mas vai se lamentar de não ter recebido Jesus. A gente não pode entrar nessa lamentação, tem que entrar assim: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te aceito, eu não consigo viver mais sem o Senhor. E eu falo aqui que eu não consigo viver mais. Paulo disse que não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E eu imito Paulo para ser mais ou menos comparado ao Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. A igreja está entendendo. E esse irmão criticou o irmão, porque ele voltou para casa. Olha, eu vou ler aqui, ó, o que deixa eu fechar, senão eu me perco. A palavra vai dizer assim, ó, depois que ele falou a palavra que ele tinha que falar, o irmão mais velho estava no campo, e quando voltava, está a partir do verso 25, ele aproximava da casa e ouviu a música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e o criado informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho, aquele cevado, o mais lindo, o mais gostoso, o mais gordinho. A primícia de Deus é para você. Está entendendo a palavra? Não é qualquer alimento que Deus está dando para nós, não. Olha, o melhor alimento. Aleluia, Deus. Comamos e regozijemos-nos, porque esse filho estava morto e reviveu. Continua: estava perdido e foi achado, e começamos a regozijar-se. Olha que coisa, que maravilha. E o irmão pergunta para o pai: há quanto tempo eu sirvo ao Senhor? Eu estou falando aqui, é o irmão dele, o mais velho. Esse irmão mais novo era um cara inteligente pra caramba, porque ele sabia que ele tinha valores. Ele conhecia a contabilidade do pai. Esse irmão mais velho não conhecia. O pai aqui fala para ele: tudo aqui é teu, você não precisa pedir permissão para mim, eu já te dei tudo na tua mão. É a melhor qualidade. Os meus servos são teus servos, os meus gados são teus gados, o meu dinheiro é teu dinheiro. Você pode dar ordem a quem você quiser aqui, porque Deus está te dando autoridade. A autoridade que Deus dá é falar assim: ei, demônio, vaza daqui. Glória a Deus. Não atormenta a minha vida, não. Eu não preciso de você. Eu tenho Jesus como Salvador. É Ele que me dá o caminho. Ele que me faz caminhar no caminho correto. Muitas vezes eu quero titubear, quero andar para um lado, quero andar para o outro, mas o meu caminho é o Senhor. Eu sou aljava porque eu sou filho. Ei, qual é a alegria de se chamar de filho? É toda. A gente passa de ser apenas servo para ser chamado de amigo.
A palavra fala filhinhos. Deus nos trata com muito carinho. Pastor Feliciano, Deus nos trata nós com tanto amor. E a gente pega, sabe por quê? Porque a gente é falho. Porque a gente esquece de ser grato. A gente é falho porque esquece de ser grato. A melhor maneira na nossa vida, todo dia pela manhã, na abrir os olhos, é dobrar o joelho e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por conseguir dobrar meu joelho. Tem gente que, uma vez eu conversei com um menino e ele falou que não conseguia dobrar o joelho pela manhã, tinha que levantar e escovar os dentes. Eu falei: irmão, joga só a chinela debaixo da cama, que você vai ver se você não vai dobrar o joelho. Aí ele me ligou no outro dia, falou: Senhor, pastor, eu fiz o que o senhor falou, eu estou dobrando o joelho todo dia agora. Minha chinela fica debaixo da minha cama, eu dobro para me pegar a chinela, eu aproveito e oro. E agradeço a Deus porque abriu meus olhos. Quantos que não têm a oportunidade de abrir o olho? Quantos que morreu por causa de uma overdose? Porque curtiu a noite, porque gastou o dinheiro da pensão, e gastou o dinheiro do salário, do trabalho. O arrependimento. A gente tem que parar de cair, toda cair. Não tem que cair, tem que ficar de pé. Levantar-me-ei. A Bíblia fala que teve arrependimento e ele levantou sozinho. Todo mundo aqui conhece o caminho. A palavra era só direcionada. Aqui, ó, é a direção. A decisão é de vocês. Foi minha decisão de falar: não quero mais morrer. Porque a morte está em tudo quanto é lugar. Só que a vida também está dentro de mim. Está dentro de você, está dentro de você, mano. Ele desperdiçou todos os seus bens com meretrizes. Tu mandastes matar o melhor novilho. O Pai é tão maravilhoso, tão amoroso, que a sua misericórdia se renova todo dia. E o Pai vem falar para mim e para você assim: ó, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, eu preciso que nós nos regozijemos e nos alegrássemos nessa hora, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Pai, ele, meu Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, santo e poderoso Deus. Tomamos tantas decisões erradas, só que Deus está entregando hoje a decisão certa. Eu sei que parece ser tão, e é muito complicado, só que eu digo assim que vale a pena dizer sim, porque vai chegar o dia da recompensa. Vai chegar o dia da recompensa. A palavra, ela diz isso. É só aguardar com paciência no Senhor, e tudo Ele fará. Não sou eu que estou falando, é a palavra. É a palavra que fala com a gente. É a palavra que falou comigo. Porque quando a gente escuta a palavra, a gente escuta o nosso chamado. Nós temos chamado para adorar, para louvar. O Samir tem um testemunho de vida aqui que eu vou até querer que ele viesse aqui daqui a pouco, para ele contar, não desse, que esse aí é um milagre, mas esse cara aqui é do milagre, e eu tenho certeza que vai edificar a nossa vida. A Provérbios 15:13 diz: o coração alegre formoseia o rosto, alegria, mas mais pela dor do coração o espírito se abate. Muitas vezes a gente esquece de se alegrar no Senhor. Muitas vezes a gente esquece de entregar tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Aqui é o tempo que eu tenho, pastor Edson, que está aqui. É? Amém. Quão é importante ser chamado de filho, né, Paulinho? Como é bom ser chamado de filho. Títulos são títulos, só que o único que a gente não pode permitir perder é o ser chamado de filho de Deus.
Esse é o maior título que Deus nos dá, porque criatura nós já somos, criatura nós já fomos, e filho nós seremos. É fácil ou não é? Depende do que a palavra que vai sair da nossa boca, depende da nossa decisão. Esse menino era novo, a geração nova hoje da tecnologia hoje está avançada demais, e tudo fica muito mais fácil. É muito mais fácil perder hoje. A palavra diz que o amor de muitos vão se esfriar. Só que eu digo aqui que muitos não são todos. Muitos não são todos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A diferença do chamado é aquele que escuta a palavra aqui, sai daqui e continua fazendo a mesma coisa. O escolhido é aquele que escuta a palavra, aceita Jesus e se torna uma nova criatura. As coisas ruins do mundo vai bater no seu ombro e vai falar: vamos de novo, volta lá para aquele lugar onde você estava, afunda seu pé de novo. Para que eu vou afundar o pé se eu posso viver no mais alto dos céus? Não há necessidade, queridos. A palavra de Deus ela transforma coração, ela transforma a atitude, ela modifica as nossas caminhadas, as nossas palavras. Palavras vêm da nossa boca porque o Espírito Santo de Deus usa para transformar. E quando você libera essa palavra, a gente acaba se tornando o amor, e o nosso Deus é o próprio amor. Quando a gente exala o amor, a gente se transforma numa criatura semelhante a Ele. E isso, a recompensa vem através do galardão. O galardão que a Bíblia fala é a vida eterna. A gente precisa correr atrás disso. Nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui. E nós precisamos estar prontos para adorar. E sair daqui hoje nessa tarde forte. Sair daqui hoje nessa tarde transformado. Sair daqui hoje é uma nova criatura, assim como diz a palavra. E quando estamos na presença, quando caminhamos na presença do Senhor, podemos ter a certeza, queridos irmãos e irmãs, que Ele nos livra da vontade do mundo e nos abençoa com as vontades do céu. Esse alimento que Deus traz para nós através da palavra, o alimento celestial, o alimento que vamos conseguir vencer as nossas lutas. Amém? Amém. Os filhos têm que ser libertos. Quem é filho de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que o Samir venha aqui um pouquinho antes de eu finalizar, para ele contar um testemunho da vida dele rapidamente aqui, só para edificar a nossa fé. Amém? Bom, meus irmãos, eu me chamo Samir. Primeiramente de tudo, eu quero agradecer a minha vida, primeiramente a Deus, a vida dos nossos pastores, nosso pastor Rogério, nosso pastor Paulo, nosso pastor Feliciano, nosso pastor Maurinho. Estamos todos aqui embaixo da cobertura deles. Tem a nossa irmã Gleice do louvor, o nosso irmão Jeff, o nosso irmão mascote, o Leozinho, e o nosso irmão Steves. Irmãos, esse cara aqui, ele era o meu parceiro de canudo. Nós se conhecemos ano passado. É verdade. Jesus. Era meu parceiro. E com a honra e glória de Deus, hoje é meu irmão. E eu falo isso por honra e glória do Senhor, que a gente se tornamos irmãos, não por causa da droga, mas por como a gente se tornou hoje. Eu acho que eles conhecem uns 25 anos, eu acho que só 20 anos ele, só acho que 10 anos aí, ou 15 anos por conta de droga. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Como eu creio que Jesus vai salvar cada um de vocês, mas é aqueles que creem. Se vocês creem, e eu vou contar para vocês
Eu, como eu estava falando que a gente era usuários, eu era um assaltante. Eu era assaltante de carga. E numa tarde, eu era ladrão de carga de cigarro. Dá dinheiro? Muito. Não é pouco. E eu vou falar para vocês, que numa tarde, a gente catando uma carga, se deparando com a polícia. E quando a gente se deparou com a polícia, você imagina, se você sai para caçar, se você é caçador, você sabe o que vai acontecer. É verdade. Ou você é, ou você não é. Então eu fui para buscar. Eu não vim para voltar, não queria morrer. Fui buscar, mas se deparando. E nesse confronto que eu tive com a polícia, nós trocamos um tiro. E nessa troca de tiro eu tomei 5 tiros nas costas. Quem acredita que Deus transforma? Eu sou todo costurado aqui. Eu não vou levantar a blusa porque a gente sabe como que nós somos. Eu sou todo costurado aqui de cima até aqui. Costurado. E numa troca de tiro com a polícia, nesses 5 tiros que eu tomei nas costas, eu tomei na coluna. Fui para o hospital, fiquei 4 meses e 22 dias em coma. E os médicos não sabiam o que estava acontecendo, porque uma hora estava com febre, outra hora estava sem febre, outra hora estava com febre, e outra hora não estava com febre. E para mim aquilo ali, eu estava vivendo num mundo aí como que eu estivesse na noitada. Eu em coma e para mim eu estava na noitada. Entendeu? E ali em coma, num momento de final da minha vida, porque eu numa troca de tiro, eu morri. Tomei choque no peito para ressuscitar novamente. Só que esse choque no peito foi Jesus me resgatando lá. Foi Jesus me resgatando do inferno e falou para mim: você vai ser o servo, você vai levar o meu nome. E quando eu estava em coma, ali, porque se eu vou contar meu testemunho inteiro, nós vamos ter que fazer no mínimo aqui 2 vigílias. Porque ela é longa, mas eu vou, porque senão vai tomar muito tempo. Passou bravo lá já. E nisso, em coma ali, 4 meses e 22 dias, o que aconteceu? Veio uma mulher falar comigo. A mulher veio falar comigo. E eu algemado, os braços, corrente nas pernas, só que em coma. E a mulher veio falar comigo, e ninguém podia falar comigo, porque eu estava em custódia da polícia. E essa mulher veio falar comigo, uma mulher toda de marrom. Ela falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Aleluia. Eu em coma. E ela falou para mim que Deus tinha me tirado do inferno, porque Ele tinha uma grande obra na minha vida. Ela veio falar, e essa mulher, ela estava nítida na minha frente, nítida. Eu, para mim, eu estava vivendo aquilo ali. Ela estava falando comigo. A mulher estava falando comigo. Ela não podia falar comigo. E quando ela falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida, ela falou para mim: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Ela falou: você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Ela fez a oração dela e falou: eu vou visitar o meu irmão. E saiu. Nisso eu estava na cama. Ela orou e saiu para a esquerda. A minha mãe podia me visitar, podia ficar uma hora comigo. A minha mãe entrou. E eu já estava, quando a minha mãe entrou, eu estava acordado. Só que eu não falava, eu não andava, eu não tinha movimento de nada, porque eu tomei um tiro na coluna. Vocês acreditam em Deus? Vocês estão
para falar, quem sabe você tem que colocar o dedo para você não falar. E quando a minha mãe chegou perto de mim, eu estava acordado. E a minha mãe falou para mim: Sam, você sabe quem sou eu? Eu falei para minha mãe: mãe, estou doido não. Eu não estou doido. Não sei. Só que quando ela falou comigo, a minha mão começou a formigar. Minhas mãos, meus pés começou a formigar. Aleluia! Mas eu, para quem acredita, eu tenho uma bala alojada aqui ainda, que ela bateu na minha coluna, e ela está aqui. Quem quiser ver depois aí, se não acredita em Deus, pode ficar à vontade. Vocês podem ficar à vontade, porque a gente veio aqui para falar a verdade. Quem quer escutar a verdade, está aqui. Entendeu? Então, meus irmãos, isso aí é para quem acredita. Aleluia, Deus. Fui preso, não andava, não falava, fui preso, 18 anos de cadeira. Mas quando eu resolvi aceitar Jesus de verdade, Jesus me deu 10 anos. Glória a Deus. Quando eu ganhei esses 10 anos, eu já assinei a condicional, saí para a rua. E eu fui assinar, quando eu cheguei lá já não devia mais nada. Aleluia, Deus. Isso é o poder de Deus no nosso vida. Verdade, Senhor. Mas isso é quem tem fé. Seguir a Deus. Eu fui para a igreja que nem um bagaço, mas Deus me transformou. Louvado seja Deus. Então, vamos finalizar rapidamente aqui, que o pastor Marinho vai dar a última palavra, tá bom? Eu quero só deixar uma lição que a parábola nos ensinou nesse dia de hoje. A primeira delas é que o amor de Deus é incondicional. Deus, Ele ama a todos, Ele, mesmo aqueles que se afastam dele. A segunda é o arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo para o perdão e a restauração, amém? O perdão, Deus está sempre pronto para perdoar aquele que se arrepende. A graça, a salvação é um presente da graça de Deus, não algo que podemos merecer, mas Deus é amor. Alegria no céu, a grande alegria no céu quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador. E a importância da compaixão. Devemos ter compaixão por aqueles que se desviam e estar pronto e perdoá-los para o arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome poderoso de Jesus.